mesclado entre jogadores jovens e experientes, com uma sequência de 3 anos juntos, de 83, manteve uma base 84 e 85, né, onde culminou com essa grande campanha, com 3 jogadores bem acima da média, o Lívio, o André e o Zé. A bola ficou com o Andrezinho, virou o jogo pra direita. O Zezinho está dominando. Botou na área, a bola passou. Olha o canhotinho. Do Brasil. Time inteiro do Joinville na baba. É o Zezinho, bateu. Zezinho a 12 minutos. Olha o Gilson. Boa bola pro Júnior Brasília. Fez o cruzamento. Olha o Gilson. Atrás pro Jorge Batata. Saiu o cruzamento. Vira de primeira e gol! Esse tem que ser o gol do Fantástico. E é. Wilson vai disparar para receber. André virou o jogo pro Júnior Brasília. Entrou o Júnior, limpou, vai sair o segundo e gol! O Brasil é popular, popularíssimo, né? É o clube popular. O Pelotas já tem outra ascendência. Então, me parece que a junção desses elementos da cidade, do clube e da possibilidade do clube responder em grande parte a esse anseio da cidade, do habitante da cidade, deu ordem àquilo tudo mais. Eu mesmo estive aqui em 85, que foi uma noite memorável. Meu chave é brincadeira, tô com essa mamadeira aqui, ó, pra provar que o Brasil não é criança, rapaz. Isso aqui é um time adulto. Mas eu tô chegando do jeito que posso de Pelotas. Com uma festa merecida, justificada e, o que é importante, esperado. Chegou a Pelotas um Flamengo, com Fidiol, com Leandro, com Moser, com Zico, com Adílio, com Nunes. Olha, e nós tínhamos aqui Doraci, trocado por bolas com o Rio Grandense, Rio Grande. Nós tínhamos aqui o Lívio, que vinha de Libertadores com o Cruzeiro, mas era um cara ambicioso, mas não tinha grupo com a mesma ambição que ele tinha. E daqui a pouco mais nós tínhamos jogadores como o Júnior Brasília, que chegaram por aqui e foram se estruturando. Mas tínhamos Bira, que era da casa. O Flamengo era uma equipe que eu acredito que 70%, 80% daquela equipe era convocada para a seleção brasileira em todos os jogos. O Brasil ninguém sabia. O Brasil sabia-se que ganhou mais uma, como eu já frisei, ganhou mais um jogo e vinha ganhar. Mas o Flamengo não. O Flamengo, além de ganhar, levantava títulos, era campeão mundial, era o Flamengo de uma seleção brasileira, praticamente, que tinha ali dentro daquele grupo, que era fantástico, era espetacular, era incontestável, era um time que passava o rodo em todas as equipes que enfrentava. E o Brasil seria mais uma. Vivendo um quadrangular decisivo que levaria à fase semifinal do Campeonato Brasileiro, em que nós ficamos colocados num grupo com o Ceará, com o Bahia e com o Flamengo. Tinha sido o Bahia, então, a melhor campanha na fase anterior, na primeira fase do campeonato, e era o grande favorito, né, junto com o Flamengo, de ser o campeão brasileiro naquela temporada. O Flamengo, com 7 jogadores de seleção, o Brasil, naquela emoção, que parecia que eram 11 torcedores em campo. Porque os torcedores que estavam no estádio, em 85, acho que não sei se quem estava em campo era torcedor e se quem estava na arquibancada era jogador. Foi uma coisa única, foi um momento único. Foi um jogo muito especial, isso pela maneira como a imprensa brasileira toda se deslocou a Pelotas, né? Então a gente sabia que era um jogo importante, que a gente ia ficar conhecido nacionalmente, né? Então a gente se empenhou ao máximo. E naquela noite
iluminada, que é a Rede Globo, que o Brasil todo viu aquele jogo, que o Rio de Janeiro todo exigia ver Flamengo e Brasil de Pelotas por pressão, com medo que aqui iam acontecer isso, que aqui ia acontecer aquilo. Essas coisas que a gente viu aí na década de 90 e início do século XXI, quando o Grêmio veio jogar aqui, secretário de segurança, helicóptero, aquelas coisas. Foi uma noite de Bento Freitas lotado, foi uma noite de um jogo transmitido em canal aberto para todo o país, né? O país inteiro parou para assistir Brasil e Flamengo e viu nós, né, esse pequeno clube do interior do Rio Grande do Sul, fazer história. E esse jogo foi marcado por uma expressão assim de estádio lotado. O Brasil e Flamengo deu 22 mil pessoas no estádio. Quantas pessoas cabem no estádio do Brasil hoje? 15, 16, imagine que não foi. E a fila era descomunal, eu fui acompanhando a fila até que encontrei um jogador de botão com o BH meu e ele pediu permissão para me incluir na fila e eu furei a fila com licença das outras pessoas, já a 15 metros do estádio, mas mesmo assim cheguei e tive que ficar junto de pé, no canto, junto à bandeirinha do escanteio. E dali é que eu vi o gol do Bira. Dali eu vi o gol do Bira. Os caras bateram cabeça e o Bira entrou e fez. E aquele foi um dos grandes momentos em que eu me senti realizado como torcedor chavante. Mas o Moser errou, o Leandro errou, o Fidjol, goleiro titular da seleção da Argentina, errou. Eu disse, gente, era para eles errarem, para eu fazer o gol. Não eram eles para ficar na história, eles já estavam na história, eles tinham sido campeões mundiais, quem tinha que ficar na história era eu. Te garanto uma coisa, que eu levei aquela bola até cima da linha, porque cada vez que eu me aproximava ele diminuía mais. E eu enxergava aquele monte de pessoas ali atrás do gol, e aí veio abaixo. E a gente acabou aos 41 do segundo tempo, o Júnior acabou fazendo um outro gol que ficou marcado. Até hoje ele disse que o goleiro estava adiantado, e até hoje eu digo para ele que não, ele foi cruzar. Mas a gente, no happy hour, a gente riu muito sobre isso. Graças a Deus conseguimos uma vitória, isso que importa. O Flamengo veio, jogou bola, eu acredito que nós jogamos também. O Flamengo com vários jogadores da seleção brasileira, né? E eu tinha essa incumbência de marcar o Zico, né? Coisa dificílima. Claro que a gente passou durante a semana toda pensando como faríamos para anular esse jogador e acabou dando certo. Claro que eu não participei muito do jogo, mas o que eu queria eu consegui, que foi anular ele também, né? Eu só lembro da festa acontecida após o jogo e a participação da torcida, que foi importantíssimo para que nós tivéssemos segurança suficiente para chegar àquele resultado. E contra um time onde tinha o grande Zico e outros tantos jogadores em nível de seleção nacional. Então o Flamengo do Fidjol, o Flamengo com aquele monte de craques extraordinários, foi sem dúvida nenhuma o maior feito do Brasil, né? Além de que com aquela vitória chegar à possibilidade de ser campeão brasileiro de 1985. Brasil e Bahia em 85. O Brasil precisava vencer aquela partida para poder classificar para o quadrangular final. E vencer, para mim, foi o jogo mais importante da história do Brasil até agora, que levou o Brasil a uma projeção nacional em que o Brasil tira proveito dela até hoje. De fechar a nossa participação nessa segunda fase com uma boa vitória contra o Brasil. Essa equipe que está se constituindo um verdadeiro fantasma nessa segunda fase. Acredito que nós vamos encontrar uma dificuldade devido ao prêmio que o Flamengo está oferecendo para o Bahia. O Brasil era o azarão, pode ser que continue sendo o azarão, mas acho que é o único time que está apresentando um padrão de jogo. Sabíamos que a partida será bastante difícil, como já foi aqui em Pelotas, e tenho certeza que se nós não lutarmos, não brigarmos, não jogarmos todo o nosso futebol, nós não sairemos. Atrasou, Ney Dias, foi no terreno.
defendeu. Na frente da meta, Roberto. Olha a cabeçada para a meta. Gol de Leandro contra o Ceará. Olha o time do Brasil pegando o disparo para a meta, a bola tocando na zaga do Bahia. Tá lá, olha a chance para a meta. Vira, número 9. Domina, vai Bira, vai avançando. Ainda Bira, ameaçou, limpou. Disparo, Júnior Brasília para a meta. Do Brasil, é do Brasil. Bahia ainda descontou no fim do jogo através de Robson. Final, Brasil de Pelotas. Todo festa, toda alegria. 3, Bahia 2. A CBF, de maneira ainda não oficial, internamente, decidiu que os jogos marcados para o meio dessa semana e fim dessa semana entre Bangu e Brasil, na ordem, Brasil e Bangu, Bangu e Brasil, essa é a ordem, o primeiro aqui, o segundo lá, devam ser jogados em Porto Alegre, no Olímpico ou no Beira-Rio, a decidir-se, e no Maracanã. Eu não concordo. Eu não concordo de jeito nenhum. Sempre que começa uma competição, principalmente nós, clube do interior, em relação aos outros, uma equipe pequena, a última coisa que tu vai fazer, ler, é regulamento. E naquela época já constava. Quando chegasse naquela fase, os estádios teriam que ter capacidade mínima para 25 mil pessoas. E até hoje, Bento Freitas não comporta. Então, terminado o jogo em Salvador, nós já tínhamos uma expectativa que o jogo não seria no Bento Freitas, né? Que o regulamento da competição, o regulamento da CBF era bem claro que exigia para os jogos semifinais um estádio com capacidade por no mínimo de 35 mil torcedores. Nunca ninguém imaginou que aquela mobilização, aquele entusiasmo do torcedor pela façanha que estava realizando o seu clube naquela temporada fosse uma coisa que os 250 quilômetros de distância não seriam dificuldade nenhuma. Bem, primeiro foi um terror para as empresas de ônibus, né? Porque a gente jogava, mas nós acompanhávamos toda essa mobilização também. Sabia-se que aqui de Pelotas, até ônibus de linha, né, de bairro, todos, na época era permitido, acho que todos acabaram sendo alugados, ônibus de São Lourenço, de Canguçu, de toda a região. E foi uma procissão, né, foi uma invasão vermelha e preta na capital. Praticamente 40 mil torcedores pagaram ingressos e estiveram ali ao nosso lado, torcendo. Jogo que se decidiu numa fatalidade, numa cobrança de escanteio, né? Uma falha nossa, enfim, tomamos um gol e perdemos aquele jogo de 1-0. Naquele dia nós não fomos competentes o suficientes para ganharmos o jogo e retribuir dentro do campo aquilo que o torcedor tinha feito por nós, ou tinha acreditado na nossa condição de vencer o jogo. Eu lembro, o retorno foi muito... O ônibus da delegação foi muito triste aquele dia. A partir daí fomos para o Maracanã tentar reverter em busca de um resultado positivo que pudesse fazer com que a gente passasse para a fase final daquele campeonato, né? Tornando maior ainda aquela façanha. Mas não foi possível, né? Saímos derrotados do Maracanã, mas saímos totalmente vitoriosos da competição, né? O torcedor chavante não cansa de até hoje, passados praticamente quase 30 anos daqueles momentos, daquela campanha vitoriosa, não cansa com orgulho de dizer, de bater no peito, de dizer que o seu clube um dia foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Hoje estão decantados o G4, né? Que leva a Libertadores, nós estivemos ali, tivemos no G4, tivemos em terceiro lugar, ficamos com a terceira melhor equipe, terceiro melhor clube do Campeonato Brasileiro de 85.